Olá, eu sou a Márcia Martins dos Passos, acadêmica do curso de doutorado em educação, do Programa de Educação da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. O estudo que eu irei apresentar está relacionado ao processo de formação do professor alfabetizador durante a pandemia, uma revisão integrativa. O objetivo geral foi mapear nas pesquisas acadêmicas possíveis indicativos sobre a formação dos professores alfabetizadores durante o período da pandemia da Covid-19. Teve ainda como objetivos específicos aprofundar a revisão integrativa enquanto método de investigação, delimitar as fases do estudo metodológico à luz da revisão integrativa, revisar as abordagens teóricas dos processos de formação de professores na atualidade, analisar as produções desenvolvidas sobre a formação de professores alfabetizadores durante o período da pandemia, verificar nos artigos selecionados a contribuição da formação docente para os professores alfabetizadores durante a pandemia. Então, este trabalho ele apresenta um estudo realizado por meio de uma revisão integrativa, utilizando a metodologia de revisão bibliográfica, e ainda teve uma análise ampla das contribuições recentes relacionadas à formação de professores alfabetizadores em contexto da pandemia. A questão norteadora central da pesquisa investigou como a formação dos professores durante a pandemia afetou os alfabetizadores. Os objetivos específicos englobaram a revisão das abordagens teóricas sobre a formação de professores, a análise das produções relacionadas à formação de professores alfabetizadores durante a pandemia e a avaliação do impacto na formação durante esse contexto. A metodologia, então. Para a construção desse trabalho, adotamos o método de revisão bibliográfica integrativa, que, conforme definido por Botelho, visa analisar o conhecimento previamente construído em pesquisas anteriores sobre um tema específico. A utilização desse método nos permite explorar a pesquisa de maneira abrangente, seguindo os passos sugeridos por essa abordagem. Para a coleta de dados, optamos por utilizar o portal de periódico da CAPES, que é uma fonte confiável que abriga pesquisas relevantes para a nossa área de estudo. Delimitamos o período de busca a partir do ano de 2020, considerando que esse ano foi o início da pandemia, um evento crucial para a nossa pesquisa. Para otimizar a pesquisa, utilizamos os seguintes descritores: formação de professores, formação continuada, formação docente, pandemia, ensino remoto e alfabetizadores, combinados de maneira adequada com os operadores booleanos OR AND. E, posteriormente, aplicamos um filtro de busca que restringiu os resultados apenas aos artigos publicados a partir de 2020. Foram adotados alguns critérios de exclusão para a seleção desses artigos. Entre eles, a indisponibilidade integral, os artigos que não estavam disponíveis de forma íntegra foram excluídos, a duplicação na mesma base de dados, artigos duplicados na mesma base foram eliminados, e a irrelevância temática, artigos que não abordavam temáticas relacionadas à formação docente de professores alfabetizadores também foram desconsiderados. Um ponto importante que destaco aqui é que é preciso considerar que muitas pesquisas estão em fase de desenvolvimento, pois há apenas um ano que a pandemia chegou ao fim. Portanto, esse tempo restrito pode restringir o acesso aos dados. Dessa forma, dos 9 artigos encontrados, 6 foram selecionados a partir dos critérios de inclusão. Após a leitura dos resumos, então, tem-se os seguintes dados sobre esses estudos. O estudo 1 é um artigo que explora o papel do professor em um ambiente digital durante a pandemia. Ele buscou entender como os professores alfabetizadores assumiram papéis de liderança no ensino online. O estudo 2 focou nas contribuições específicas da professora Magda Soares durante a pandemia. Foi um estudo valioso para entender como os especialistas influenciaram a alfabetização durante esse período desafiador. O estudo 3, ele está relacionado como os professores da educação infantil e dos anos iniciais, o que pôde ser essencial para entender a continuidade da alfabetização. Também explora as expectativas dos professores durante a pandemia e o retorno às aulas presenciais com o fim dos protocolos sanitários e a necessidade do isolamento social.
O estudo 4, que se concentra nas implicações do uso de tecnologia no ensino remoto para a formação dos professores alfabetizadores. É relevante para entender como a tecnologia afetou a formação continuada e as práticas de ensino durante a pandemia. O estudo 5, o foco desse artigo, é fornecer informações sobre um projeto de formação online de professores alfabetizadores durante a pandemia, sendo útil para entender como a formação online foi implementada nesse contexto. O estudo 6, ele analisa os desafios enfrentados pelos professores no período considerado novo normal da educação, quando o ensino remoto e presencial coexistiram, sendo relevante para entender como os professores enfrentaram esse cenário complexo. Após esses achados, então, iniciou-se a leitura na íntegra dos 6 artigos, que atenderam a princípios critérios de busca junto ao portal de periódico da CAPES. Esse processo, então, favoreceu a organização de 3 categorias, as quais correspondem às temáticas abordadas: a transição do ensino presencial para o ensino remoto, os desafios enfrentados pelos professores alfabetizadores durante a pandemia e a adaptação de metodologias de ensino na alfabetização. O período ali de transição do ensino por remoto do presencial para o remoto, ele foi central e desafiador na área da educação, discutido especialmente devido à pandemia de Covid-19. Essa mudança repentina, então, e forçada gerou impactos significativos no ensino, afetando professores, alunos, todo o sistema educacional, e em específico a alfabetização, os professores alfabetizadores. Destacamos como os principais desafios, então, a infraestrutura tecnológica, a adaptação pedagógica em relação à leitura e escrita, o engajamento dos alunos e a equidade na educação. Os desafios, então, enfrentados pelos professores, eles foram inúmeros e impactantes. A transição para o ensino remoto trouxe mudanças drásticas na forma como o processo de alfabetização é conduzido. A acessibilidade à desigualdade digital foi um dos desafios mais presentes. Muitas crianças não tinham dispositivos ou conectividade à internet adequados para participar do ensino remoto, o que coloca os professores em uma situação difícil. A adaptação de metodologias de ensino na alfabetização foi uma outra categoria bastante abordada, pois durante a pandemia os alfabetizadores enfrentaram um desafio inédito ao terem que se adaptar às práticas de ensino aos espaços de virtualização e garantir as interações educacionais. Diante desta realidade, o desenvolvimento de atividades de ensino tornou-se uma tarefa que demandou criatividade, flexibilidade e um profundo entendimento das necessidades dos alunos. Uma das principais estratégias adotadas pelos alfabetizadores foi a incorporação de tecnologias educacionais. Pensando a partir dos artigos, as discussões que pôde-se ter foi que o uso das tecnologias digitais, ela destacou as implicações do uso para o processo da formação continuada, bem como na prática dos professores alfabetizadores durante todo esse período do ensino remoto. Os artigos revelam que, a partir das dificuldades iniciais, muitos professores desenvolveram novas abordagens de ensino, integrando as tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas. Como considerações finais, podemos ter que a transição abrupta para o ensino remoto, desencadeada pela pandemia, ele gera desafios significativos para os educadores em todo o mundo. Em especial, a formação continuada ela emergiu como uma necessidade crítica e os professores tiveram grandes expectativas nesse processo do desenvolvimento profissional. A adaptação às novas tecnologias foi uma das principais expectativas dos professores durante a pandemia, sendo a formação continuada que teve o objetivo de auxiliar e dominar as tecnologias educacionais. O uso eficaz de plataformas de ensino online, aplicativos educacionais e recursos digitais tornou-se fundamental. Professores desejavam adquirir as habilidades necessárias para criar ambientes virtuais de aprendizados atrativos e eficazes, como também o apoio na revisão e adaptação de conteúdos a partir das mudanças no formato de ensino. Os professores esperavam que a formação continuada os ajudasse a revisar e adaptar seus conteúdos e metodologias. Muito obrigada pela atenção.